Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente e dessa vez estamos aqui para mais um bate-papo, certo? Nós vamos fazer um bate-papo livre aí com vários temas alheios, né? Claro que eu vou prezar muito mais por assuntos focados em filosofia da religião, mas a gente vai poder trocar uma ideia aí juntos sobre alguns assuntos que vocês queiram aí que sejam abordados aqui nessa live, beleza? E esse vai ser. Salve aí, pessoal. Fala aí, Miguel. Fala aí, ô ex-alienado. Primeiramente, fala aí, Miguel. Você primeiro. Boa noite para todos. Boa Boa noite. E noite, aí, cara. David? Tá joia? Assim é complicado. Mas a gente Beleza. vai fazer assim, preocupa não. Beleza. Ô ex-alienado, fala aí, cara. Beleza, joia? Beleza, Hein? joia. Aí, o David, é o seguinte, eu estava assistindo um vídeo hoje do Caio Fábio, pastor Caio Hum, Fábio, né? hum, Aí entrou um lá, até cristão mesmo, uhum, perguntou para ele hum. por que Jesus, não tendo o pecado original, ele foi batizado, porque o batismo é negócio de pecado original. Aí ele ficou nervoso, sabe? Falei, você tem tanta coisa para você perguntar, isso é coisa boba. Você vem com uma conversa dessa e tal. Aí ele fez um embromation lá e tal. Eu queria que você fizesse algum comentário sobre isso. Eu não vi esse vídeo ainda, eu precisaria ver pra analisar a coisa. Uhum. Mas assim, Não, não, o rapaz põe assim, que Jesus, porque é o hum, pecado, o batismo é para livrar do pecado original, né? E o Jesus, segundo a lenda, ele não tem esse pecado original. então, é um ponto a se fazer, mas eu acredito que talvez existam algumas desculpas possíveis, né? Poderia dizer que na medida em que, sei lá, na medida que Jesus ele encarna ali como um homem, ele encarna ali imbuído de todos os pecados ali da humanidade, coisas desse tipo, e por isso que ele também, além desse batismo, né, das coisas, ele também teve que se sacrificar na cruz ali para poder perdoar os pecados, né? E tudo mais. Ele poderia ser argumentado nessa via também, eu acredito, né? Acredito que tem essa via de argumentação também. Esse quiaba, né? Dá aquela quiabada, né? Isso, tem Para umas. fazer uma... desculpa interromper, mas é para fazer Não, um beleza, steel pode falar. man, né? Um Uhum. steel man. Você poderia falar que, de acordo com a doutrina cristã, Jesus é de todo homem, de todo Deus. E sendo de todo homem, como todos os homens participam do pecado original nesse sentido, né? Tem o pecado original dentro de si, Jesus também teria por ser de todo homem. Só que ele é de todo Deus também, tem todo aquele problema, só que eu acho que é um problema, eu diria pelo menos um problema secundário, assim, porque é um problema mais doutrinário do que é um problema mais epistemológico da coisa. Então, para você chegar nessa questão, você teria que pelo menos falar diversas coisas, como por exemplo, Deus existe. Uma pessoa pode ser de toda alguma coisa e de toda outra coisa também. Além disso, Jesus existiu e praticou milagres, Jesus era filho de Deus. E aí, depois disso, você tem que falar que Adão e Eva existiram, e Adão e Eva existindo, houve o pecado original. Com o pecado original, você teve. O pecado passa de forma genética, talvez. E, além disso, você teria. Aí sim você chegaria nessa questão Nessa questão. E o Isso. bom é que Tem várias Jesus, outras. Isso, tem várias outras coisas que o apologista ele tem que lidar primeiro para depois a gente chegar nesse ponto, entendeu? Tem é, coisas que antecedem a essa discussão, né? Essa coisa para a gente poder chegar até lá depois, entendeu? Então, os se evangelhos. ele não passa nos primeiros critérios, nos primeiros desafios, né, ali para a crença dele, né, para a justificação racional da crença dele, então aí já o restante é supérfluo, né? Se torna supérfluo, meio que supérfluo ali você avançar, né? É a mesma Jesus coisa. abriu mão de ser Deus, né? Aí no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os autores descrevem ele como um homem. Já no Evangelho de João, lá ele já é Deus, ele já adivinha pensamento, né? Aí ele já não é homem, porque nós, por exemplo, nós não adivinha pensamento, né? Aí lá ele já adivinha pensamento, ele já lê mente, lá ele já é um Deus, né? Aqui, ó, vou dar um salve aqui pro Bruno Dedrix, né, do canal Fora da Caixa. Ó, ele colocando um ponto aqui.
Inclusive eu tive uma entrevista lá, né? Eu fui entrevistado lá no canal do Bruno. Quem tiver interesse aí, tá lá na minha aba de comunidade, né? Pode dar uma olhadinha lá. Eu falei um pouco sobre a minha experiência na congregação, né? E o meu processo de desconversão. Então, para quem tiver interesse, tem lá, né? O meu testemunho, por assim dizer, lá no meio da entrevista que eu dei no canal dele. Que é um canal muito bacana. Ele tem críticas ali focadas mais na congregação cristã, né? Do Brasil ali. E é interessante, né? Vocês darem uma olhadinha. Ele diz o seguinte, ó. Pelo que eu vejo, alguns teólogos pregarem, acho que pregaram, ele colocou aqui. O batismo é apenas uma aceitação pública do cristianismo. O perdão do pecado está em crer em Jesus. Olha aí. Aí tem esse tipo de visão também, né? Esse tipo de justificativa também. Esse tipo de você pode... crer nele mesmo. Aí você pode falar que... Você pode fazer um argumento para melhorar o argumento cristão, mas mesmo assim você entra em todos aqueles problemas que eu falei. A mesma coisa de discutir cor do unicórnio. Primeiro você tem que saber se o unicórnio existe, vários Isso problemas. se você dizer que o unicórnio se você dizer que o unicórnio é real, né? Se ele existe na realidade, né? Isso que eu tô falando. Antes de você discutir a cor dele ou se ele caga granulado, você tem que saber se ele existe. Exatamente. Olha aqui quem tá aqui também, o Fábio Luiz. Salve aí, Fábio. E aí, cara, beleza? Beleza, Apareci. Opa, e aí? Aí sim, velho. Eu vi lá você falando sobre epistemologia de rua na live do Salatiel, né? E você chegou lá a comentar no meu Face lá sobre essa questão, né? Sobre os pontos ali. Eu ainda não mandei a imagem lá pro Antônio, pro Salatiel ainda. Mas vou mandar. Tranquilo. Que eu vi ali depois. Então, mas, eu assim, entrei mais justamente pra gente dar uma divulgada, né? Dar uma prévia do que a gente quer fazer e tal. Então tem muita gente assistindo, então acho que é legal né? Jogar uma prévia no ar. Concordo, cara. E assim, isso daí entra meio que nesse ponto que o Miguel falou, né? Porque assim, você adotando a abordagem da epistemologia de rua, você começa no passo a passo. Você começa nas coisas mais simples, mais básicas, para depois você ir indo para essas outras questões. Entendeu? Com algo organizado, algo que já está organizado, que isso que é super interessante, já tá bem mastigado, e é de você vencer, porque a gente vai fazendo uma epistemologia meio freestyle, né? O que também é legal, o que também eu acho que está correto, eu acho que é maravilhoso, eu adoro isso, né? Tanto que eu não proponho que seja só essa questão... Epistemologia freestyle que você quer dizer é tipo que nem o ex-alienado aqui, né? Pegando tipo um ponto que tá lá na frente, ao invés de pegar um ponto que é mais básico, que é mais basilar. Por exemplo, claro. Começar do começo, né? Começar do começo. E outra também, uma coisa super interessante David, rapidinho aqui, antes do menino aí. Fala então. Você conhece... esse nome, o alienado, eu fui um alienado da Igreja Presbiteriana do Brasil durante quase 40 anos. Eita. E eu me considero aconteceu um milagre na minha vida, né? Um milagre de Deus. Depois de 40 Só ateu, anos. graças a Deus. Ateu, graças a Deus, Jesus, Espírito Santo e Nossa Senhora da Aparecida. Porque 40 anos ali com o ouvido, né? E o povo falando, e consegui, né? E essa libertação minha veio através dos estudos, né? Fui para a faculdade, né? Lá a gente aprofundou na filosofia e tudo, né? Através do conhecimento, né? A gente conseguiu libertar, né? Sim. Hoje eu tô com 12 anos hoje de libertação. Boa, cara. Boa. E como é que tem sido a coisa? Você tem renovado a questão dos valores e tudo mais? Porque tem pessoas que deixam que endossam o ateísmo em uma perspectiva muito mais restritiva, por assim dizer, né? Que eles meio que eles entram naquele âmbito do ateísmo como mera descrença, né, da existência de deuses ou divindades, né? Então, esse âmbito da mera descrença, geralmente, ele é algo que se alinha com uma compreensão que o professor Ricardo Russell, né, o Ricardo de Oliveira da Silva, que tem um livro sobre a história do ateísmo no Brasil, né, que eu estou, inclusive, terminando de ler, ele aborda lá no canal dele essa questão das compreensões do ateísmo, né, tem uma perspectiva mais restritiva, que lida justamente com essa questão de, é uma mera descrença na existência de deuses ou divindades, né, e aí você não tem certos compromissos, né, metafísicos e normativos ali, coisas assim que te motivem
agir proativamente ali, né, e a promover essas coisas para as outras pessoas, né, essa perspectiva ateísta para outras pessoas. E tem a perspectiva mais alinhada com o ateísmo positivo, né, que é justamente alinhado com aqueles 2 textos que eu deixei lá na minha aba de comunidade, né, que é aquela ideia que o ateísmo ele não é só meramente a descrença na existência de deuses e divindades, mas ele se alinha com uma crença positiva, né, alinhada ali geralmente com o próprio naturalismo, né, a perspectiva, a crença, né, que se alinha com uma visão mais metafísica, né, de que nível mais fundamental não existem deuses ou divindades, né, ou seja, se alinha com uma crença metafísica mesmo, proposicional, né, uma crença que em nível mais fundamental, né, da realidade não existem deuses nem divindades, né, e nem outras coisas sobrenaturais desse tipo. Então, nesse sentido, isso implicaria uma certa visão mais ampla da coisa, né? Mais completa, por assim dizer. E isso daí gera uma certa motivação para você levar essa coisa para mais pessoas, né? Positivamente. Né? Eu converti minha esposa, meus 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 25 anos e tenho uma filha de 23. Converti mais um sobrinho neto de 14, né? Eu consegui converter mais uns 3 vizinhos, tudo na faixa assim, de 20 anos, né? Porque as pessoas mais velhas é mais difícil, né? Ali já encruou, aí é meio complicado, né? Então eu tenho um irmão que ele é missionário na Índia, pregando Jesus, pregando a mentira. Então eu vejo que você tem uma compreensão mais ampla do ateísmo, né? Não é somente a mera descrença em deuses ou divindades. Né? Ele não é decepção, né? Eu queria que Deus me desse eu queria que Deus me desse um carro, ele não me deu, né? Tô nervoso. Aí, no início, né, eu sou de uma família totalmente, os irmãos, eu tenho um tanto de irmão, tudo evangélico. Só tem um, né, mais novo que eu, que é ateu, e que se converteu primeiro do que eu ao ateísmo, 3 anos. Ele é 7 anos mais novo do que eu, e converteu 3 anos antes. Aí, quando eu me converti, eu liguei para ele, no telefone, falou, esse negócio de Deus aí, eu aprendi e tal, isso não é nada não, tal, isso é besteira. Aí ele falou comigo assim, não, eu já tenho 3 anos que eu sei dessa verdade. Aí eu fiquei bravo com ele, falei assim, mas como é que você descobre os treinos e não fala com a gente? Eu fiquei bravo. Então, aí, não, mas é porque eu fiquei com medo, né? Porque de enfrentar, né? Porque o preconceito preconceito. Então eu tenho as irmãs no meio social. Eu tenho 2 irmãs que acreditam em Adão e Eva, em dilúvio, né? Porque hoje nós temos várias camadas de crença, né? Tem uns que não acreditam, igual eu tenho um cunhado que ele acredita que Deus só acendeu o pavio do Big Bang. Então ele não acredita na negócio de bonequinho, de barro. Não, ele é evolucionista. Ele é tipo meio que um deísta, né? Tipo isso. Assim. Um meio deísta. Quando eu era menor, eu fui muitos anos, eu fui católico, né? E aí o povo fala que o católico é o ateu dos religiosos, né? Geralmente, assim, óbvio que você tem uns católicos bem mais pesados, assim, que acreditam. Os que, tipo assim, você tá falando no quesito de comportamento, tipo, de levar em consideração no âmbito prático as suas crenças, né, de forma consistente. Sim, o católico normal, assim, do senso comum. Do senso comum. O católico do senso comum, ele é o ateu dos religiosos, né? Ele é o prático, ateu, né, por assim dizer. Aquele cara que fala assim, pô, Adão e Eva, não sei, realmente tem a negócio. Agora, a galera protestante, a galera mais fervorosa da Igreja Católica e os protestantes, principalmente, óbvio que você tem tanta linha protestante, não tem nem como falar muita coisa, mas linha presbiteriana renovada, neopentecostal, neopentecostal principalmente. Não preciso nem falar nada, né, velho? E esses caras aí eu considero eles muito mais nocivos do que qualquer outro católico, outra pessoa de outras correntes, né? Do neopentecostalismo é a pior, porque eles têm uma tradição anti-intelectualista muito forte. Né? Então, essa coisa do fideísmo e tal, da revelação, do biblicismo também, isso daí é muito forte. Né, e aí você tem as outras doutrinas protestantes mais que não são tão
fortes no pensamento da escrita, né, da palavra de Deus que eles falam, né, da Bíblia e coisa por assim. Então você tem os mormons, que é tipo, complicadíssimo, e que tem no Brasil, inclusive, uma coisa que eu não sabia muito, mas realmente tem, e tipo, não é tão grande, mas tem uma galera, e os Testemunhos de Jeová também, né, que, pelo que eu vi, é uma galera... Meu irmão missionário, ele me chama de repugnante. Caramba. Se eu não me engano, você tem uma eu sou ativista, né? Porque incomoda. Aqueles ateus que ficam na dele, até que nem tanto, mas o ativista, aí já me chamou assim... Mas você não é daqueles que, tipo, em situações onde não é muito adequado, você vai lá e, tipo, não, você acredita nessa besteira aqui, em cobra falante, esse negócio, você não é meio assim, não, né? A pessoa morrendo, né? O velhinho morrendo. A pessoa morrendo lá, tipo, no funeral, você não existe vida após a morte. Não, aí tá. O meu nível é o nível alto, né? Eu chamo a pessoa para reflexão, né? Aí isso, chama assim... no momento adequado, né? Tipo, não, aqui é um momento mais adequado para chamar a pessoa para reflexão, aqui esse outro momento aqui não é muito adequado, né? Olha, depois do meu estudo sobre filosofia antiga, eu diria o seguinte: não seja um Sócrates, o Sócrates era um saco. O Sócrates era muito chato. Aí, por exemplo, para eu ter voz, às vezes eu faço assim, ó, por exemplo, em bate-papo, essas coisas, eu dou uma de filho do diabo, eu minto, eu falo que eu sou evangélico, entendeu? Para a pessoa me ouvir, e aí eu vou porque fazendo a pessoa nem aquelas... considera, né, cara? A pessoa às vezes nem considera. Essa técnica não, Aí eu vou dando uma assim de João sem braço, que eu tenho dúvida, mas isso assim e tal, isso é meio estranho, o que você acha disso, sabe? Mas mesmo assim você começa a colocar muita coisa, aí o cara já começa a te marra-lata e sai fora. Mesmo você falando. Então, às vezes, eu falo que eu sou evangélico, entendeu? Entendi. Tipo aquele evangélico, assim, questionador. Eu dou uma de questionador. Aquele evangélico que tá começando... parece que tem umas coisinhas meio erradas aqui, um negocinho meio duvidoso. Uns 2 milhões de contradição. Um negócio assim meio estranho. Deus aqui fazendo um churrasquinho aqui com o animal depois da arca aqui. Esses negócios assim. Então, salva, depois passa o cerol. Então...